Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início a mais uma semana, no qual nessa semana trabalhando em História, com a revisão daqueles conteúdos as quais a gente já trabalhou durante esse bimestre. Quero que vocês lembrem que na Ada Evolutiva eu falei para vocês que a gente vai estar trabalhando essa semana com as revisões dos conteúdos, mesmo porque a gente vai ter a avaliação bimestral. Estamos concluindo mais um bimestre. Espero eu que vocês estejam com os conteúdos em dias, estejam com as matérias em dias, com as atividades. Caso não estejam, ainda está a tempo de colocar cada uma dessas coisas em dias. Bom, a gente vai iniciar agora a nossa revisão de história com um conteúdo que a gente já viu, que é referente à Revolução Industrial, ou capitalismo industrial, como está aí no livro didático de vocês. Como a gente está em um processo de isolamento total, né? Hoje as nossas videoaulas vão ser gravadas aqui de casa, mesmo porque eu não quis me deslocar até a escola para não correr o risco de romper com o nosso isolamento. E aí eu peço a vocês que, como a gente não vai estar utilizando imagens de data show, que vocês utilizem o livro didático de vocês, que aí eu vou estar informando cada uma das informações que eu dou, qual é a página que vocês encontram e o que vocês podem ler a esse respeito. Vamos começar com a página 92, capítulo 6, que fala sobre capitalismo industrial. Primeiramente, vamos atentar à seguinte situação. Ele está trabalhando com a ideia de capitalismo industrial, porque o desenvolvimento do capitalismo, ele se dá em diferentes fases, como eu já falei para vocês. A primeira fase, que é aquele processo de colonização, que é gerado pelo imperialismo, que é onde a gente vai ter principalmente o processo de enriquecimento através daquilo que é explorado das colônias. Então, esse processo de transação comercial é a fase comercial do capitalismo, onde a gente vai ter a riqueza gerada por aquilo que se explora nas colônias, principalmente os metais preciosos. E aí, quando se gera uma nova fonte de riqueza, então o capitalismo passa para uma nova fase. Nesse caso aqui, com o advento da Revolução Industrial, a geração de riqueza ela passa a ser dada através da produção industrial. Por isso que a gente chama agora da fase industrial do capitalismo. Então, o capitalismo, ou seja, a geração de riqueza, ela vai se dar através da produção industrial. Esse processo ele ocorre do século XVIII ao século XIX e posteriormente se estende pelos séculos seguintes, é tanto que até os dias atuais vivemos a terceira fase dessa revolução. Alguns historiadores dividem a Revolução Industrial em duas partes para estudar inicialmente. A primeira parte, referente à Revolução Industrial, é aquela que ocorre, está lá na página 93 do livro de vocês, é aquela que ocorre do final do século XVIII até meados de 1830, que é a fase no qual a gente vai ter o desenvolvimento da indústria têxtil, a utilização do carvão mineral como principal fonte de energia e a lã e o algodão como matéria-prima. Então, são as fases iniciais referentes ao processo de revolução. Vale lembrar que quando eu trabalho com o termo Revolução Industrial, eu estou me referindo às mudanças políticas, sociais e econômicas que ocorreram na Inglaterra e posteriormente nos demais países por conta da mecanização da produção. A segunda fase da Revolução Industrial, ou Segunda Revolução Industrial, como alguns historiadores chamam, ela se dá a partir de 1850 até meados do século XX, que vai ser a fase onde o desenvolvimento da indústria não está mais focado somente na Inglaterra, ela passa a se dividir entre outros países, dentre eles a Alemanha, França, Estados Unidos. E dentro dessa fase, a produção ela é focada principalmente na parte referente à metalurgia e siderurgia, onde a principal matéria-prima passa a ser o ferro. E as fontes de energia elas passam a ser mais diversificadas, não somente utilizando o carvão mineral, mas também o petróleo como fonte de energia que passa a ser disseminada a partir desse período. Bom, falando sobre essa primeira fase da Revolução Industrial, se tem uma coisa que é fácil da gente identificar a famosa primeira Revolução Industrial ou primeira fase da Revolução Industrial, é a gente saber que a parte que ocorreu na Inglaterra ocorreu no século XVIII, né? Inicialmente a gente vai ter em 1712 a invenção ou a utilização da primeira máquina a vapor que vai ter sucesso e a partir de então começa a se investir na produção industrial. Vale lembrar que a produção industrial da Inglaterra ela é financiada principalmente pelo setor privado, quando a gente vai ter uma burguesia ascendente, né, uma geração de riqueza e acúmulo de capital que foi gerado na fase anterior do capitalismo, na chamada fase comercial, no processo de colonização, de pirataria, e a gente vai ter alguns outros fatores que fazem com que a Inglaterra seja pioneira nesse processo.
além do acúmulo de riqueza, além das revoluções que ocorreram anteriormente, que deram certa autonomia à burguesia, vão ter também os recursos minerais que eram favoráveis, como é o caso da produção em larga escala de carvão mineral, da produção e da criação de ovelhas para a geração de matéria-prima, que é a lã. E aí entra outro processo que faz com que a Inglaterra seja pioneira, que é a questão da lei dos cercamentos. Eu creio que vocês lembram da lei dos cercamentos, né? Que vai ser aquela que dá ao proprietário o direito de cercar vossas terras, expulsar de lá os camponeses, e ao invés de você ter trabalhadores desenvolvendo a agricultura, você pode desenvolver o pastoreio e aí gerando matéria-prima para a indústria. Além de gerar matéria-prima para a indústria, essa lei de cercamentos ela foi muito benéfica no sentido de gerar também mão de obra. Porque quando o camponês ele sai do campo porque ele não tem mais onde morar, nem como trabalhar, ele vai para as cidades. Chegando nas cidades, ele vai procurar onde trabalhar e o único local que vai se ter para essa sobrevivência, tanto do camponês como de sua família, vai ser justamente nas indústrias. E aí, quando ele trabalha, inclusive, lá na página 96, ele fala a esse respeito, né? A farta mão de obra que existia na Inglaterra, gerada por essa lei de cercamentos que fez com que as populações do campo migrassem em largas escalas para as cidades. Além disso, a gente vai ter o desenvolvimento de uma rede de transporte muito favorável à Inglaterra, principalmente as redes fluviais, que eles conseguiriam transportar tanto mercadoria quanto matéria-prima. Então, a partir de então, a gente vai ter o desenvolvimento de inúmeras outras tecnologias. O desenvolvimento da máquina a vapor, assim, foi primordial, que eles passaram a produzir energia a partir do vapor, então obrigatoriamente não estariam ligados à tração animal ou à geração de energia por quedas de água. Então poderia se deslocar para outros locais e poderia gerar energia em larga escala. Vai se ter a invenção do tear mecânico, e aí tendo o tear mecânico obrigatoriamente, não se precisava mais produzir de forma manual. Você teria uma máquina que produzia em maior quantidade e um menor espaço de tempo. E aí, além da questão da criação das ovelhas, a gente vai ter também o desenvolvimento dos plantios de algodão, que gera também matéria-prima. Então, a Inglaterra estava muito bem suprida nesse sentido de desenvolver a industrialização. Sem contar o mercado consumidor que a Inglaterra tinha, tanto interno quanto externamente. Já que os outros não produziam em larga escala, ele poderia produzir para dentro do país e também para exportar, para vender para outros países. Obviamente que quando a gente vai ter esse processo de industrialização, por isso que chama-se de revolução, ocorre uma série de mudanças. E aí quando a gente pensar nessas mudanças, é importante que a gente pense no setor econômico, político e social. Falando-se a respeito do setor social, a gente trabalha com a classe trabalhadora, a gente fala da classe trabalhadora. É tanto que toda essa situação, como vocês viram posteriormente, ela gera movimentos operários, ela gera movimento em defesa desses operários. Então, lá na página 99 do livro de vocês, ele fala sobre essa divisão do trabalho, né, e o proletariado fabril, né, aqueles trabalhadores que eram exclusivos das fábricas. Nesse sentido aí, a gente vai ter a divisão do trabalho, mostrava-se mais produtiva e capaz de atender o aumento do consumo, que era o consumo em massa. Dessa forma, os trabalhadores eram tragados por um sistema em que a máquina era o centro do processo produtivo. Por que é que ele fala que mudou, né, e a máquina passa a ser o centro do processo produtivo? Porque quando a gente vai ter as oficinas anteriormente, o artesão ele é responsável por todo o processo de produção, eu creio que vocês lembram. Então, quando passa a introdução da máquina, da industrialização, na verdade, o operário ele passa a ser responsável e conhecedor somente de uma parte dessa produção. Então, muda-se essa relação no qual o operário, ele assim passa a ser apenas mais uma parte da fábrica, né? Passa a ser apenas mais um incremento da fábrica. Na verdade, de acordo com a ideia deles, a produção girava em torno da máquina, ela era responsável, ela era quem definia o nível e a quantidade a se produzir. Obviamente que com o crescimento da industrialização, cresce também as cidades, porque as pessoas passam a construir em volta dessas fábricas, em volta dessas indústrias. É tanto que a partir daí gera o que a gente chama das vilas operárias, que eram construções de vilas
próximas nos adventos da fábrica, porque as pessoas já praticamente moravam dentro da fábrica. Trabalhavam de 14 a 16 horas por dia, então obrigatoriamente quando eles saíram da fábrica já tinha que estar em um local muito próximo a essa fábrica, que eram justamente as suas casas, onde eles passavam pouquíssimo tempo. Bom, lá na página 111 ele fala sobre as mudanças econômicas, né? E essas mudanças econômicas a gente vai ter, nesse momento, o advento das ideias do liberalismo. Então, o liberalismo ele passa a ser muito bem difundido. Quando hoje em dia a gente fala em neoliberalismo, né, fulano é liberal, a ideia do liberalismo é justamente uma ideia defendida muito durante um certo período pelo Adam Smith, é inclusive o fundador da ideia do liberalismo, que é a ideia de que a economia não deveria sofrer intervenção estatal, que o setor privado deveria ser responsável pela produção e por gerar essa economia, que a economia se organizava por conta própria e que não necessitava da intervenção do Estado. Por isso que nesse momento a gente não vai ter, por exemplo, leis trabalhistas que defendam os trabalhadores, porque quem deveria suprir todas as necessidades da economia deveria ser o setor privado, o setor empregador, e não o Estado, ou seja, o governo não era responsável pelos seus cidadãos, somente no que se referisse a questões políticas e não no que se referisse a questões econômicas. Bom, além dessa, do desenvolvimento do tear mecânico, além do tear mecânico da máquina a vapor, a gente vai ter também a divulgação, a gente vai ter também em larga escala a utilização da locomotiva a vapor. E aí a locomotiva a vapor é um grande evento daquele período, um grande invento daquele período também, porque a locomotiva a vapor, ela passa a ser o principal meio de transporte de carga. Então ela serve para poder tanto transportar mercadoria quanto matéria-prima e facilitar a vida do industrial. E aí fazer com que a indústria ela cresça e ela possa gerar ainda mais economia. Vale lembrar que posterior ao período inicial dessa primeira revolução, a gente vai ter outros países ingressando nesse processo de industrialização. Se a economia não girava mais em torno das trocas comerciais, agora girava em torno da compra e venda de produtos industrializados, a gente sabe que outros países iam começar também a se industrializar. E aí, em meados do século XIX, alguns outros países começam a se industrializar, que aí no livro de vocês, inclusive na página 105, ela fala a esse respeito, que é o caso da Alemanha e da França, que a partir de então começam a competir no que se refere à produção industrial. Bom, lá na página 107, e aí ele trabalha com a ideia básica do advento das locomotivas. Dessas locomotivas, no caso, ele trabalha, no decorrer da década de 1840, favorecidos pela União Aduaneira, né? A União Aduaneira é acordo entre países normalmente para se beneficiarem economicamente. Hoje em dia a gente trabalha muito com a União Aduaneira quando a gente está trabalhando com os blocos econômicos. Os grandes proprietários rurais da futura Alemanha passaram a apoiar a implantação de ferrovias, percebendo que poderia aumentar suas vendas e seus lucros. Então a ideia era justamente investir na infraestrutura do país, desenvolver ferrovias, no sentido de que tivesse vias de transporte para a produção e também para escoar essa produção. Bom, a gente vai ter, a partir de então, duas fases do capitalismo, né? Que é a fase do capitalismo industrial, no qual o advento, o dinheiro circula por conta da produção industrial em larga escala, e posteriormente, na segunda fase da Revolução Industrial, a gente vai ter o advento do capitalismo financeiro, que vai se dar principalmente no que se refere à questão de grandes investimentos, que isso a gente vê posteriormente, certo? Então, quando a gente fala em capitalismo industrial, a gente está falando justamente nesse desenvolvimento de um lucro dado através da indústria, através da industrialização que vai se ter início na Inglaterra e posteriormente se espalhar por outros países da Europa, bem como aqui na América com os Estados Unidos. Os demais países passaram a se industrializar em outro período, que aí será conteúdo que a gente verá nas próximas aulas. Bom, além dessa questão do desenvolvimento econômico, social e político que a gente vai se ter também nesse mesmo período o desenvolvimento de uma ideia de uma classe trabalhadora, como Karl Marx bem definiu, chamada de proletário,
Então a sociedade passou basicamente a ser dividida entre burguesia e proletariado, onde a burguesia ficaria com todo o lucro e todas as vantagens, e o proletariado apenas produziam as riquezas que a burguesia iria ter. Então, esse proletariado, em um determinado momento, ele percebe que está passando por um processo de superexploração e que não está tendo vantagem nisso. E aí é quando a gente vai ter o conteúdo que vocês têm lá no capítulo 7, na página 113, que é os trabalhadores vão à luta. Então, a partir daqui, a gente vai estar falando sobre movimento operário. Quando vocês vão pesquisar em outras fontes, se vocês colocarem lá movimento operário do século XIX, ele vai estar trabalhando justamente a esse respeito. A classe operária, a classe trabalhadora, ela é extremamente explorada. Então, se cresce uma condição de exploração, uma condição de miséria, no qual os trabalhadores eles passam a lutar para ter melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, melhores condições salariais, para terem pelo menos uma dignidade dentro do seu campo de trabalho. E aí é muito bom a gente avaliar, né, vocês enquanto pessoas conscientes, enquanto cidadãos conscientes, a gente avaliar que grande parte dos direitos que a gente tem hoje em dia, grande parte dos direitos que o trabalhador tem hoje em dia, ele é fruto de muita luta, né? As minorias sociais, não estamos falando de minorias quantitativas, mas as minorias sociais, cada um dos direitos, cada uma das conquistas que ele tem é fruto de muita luta anterior. Então, a luta dos trabalhadores, eles se dão desde o século XIX e se arrasta até os dias atuais, que são direitos que são dados, são direitos que são tomados, né? São direitos que nunca são adquiridos, apesar de a gente saber que deveria ser. Então, esse proletário, esse grupo de trabalhadores, ele começa a se unir no sentido de quê? De começar a ter uma consciência de que ele é quem produz a riqueza, e mesmo sendo ele que produz a riqueza, ele não recebe nenhum benefício por isso. E aí a gente vai ter, ó, basicamente lá na página 115 do livro de vocês, ele trabalha com a ideia básica de que o ser operário, naquele período, a gente vai ter, ao longo do tempo, benefícios para toda a sociedade foi trazida pela industrialização, mas também acabou gerando sofrimento para os trabalhadores, até mesmo pela ausência de leis que colocassem limites na cobiça dos patrões. E aqui é uma situação muito de liberalismo. Por que não havia leis que protegessem esse trabalhador? Porque o liberalismo diz que o Estado não deve intervir na questão econômica. Então, se o Estado não deve intervir na questão econômica, quem cria leis é os Estados. E se os Estados não criaram leis que protegessem esses trabalhadores, quem era que fazia essas leis? Era o próprio patrão. Então, a ideia do lucro exacerbado se dá também na ideia da grande exploração da mão de obra trabalhadora. E aí ele diz o seguinte, milhões de trabalhadores rurais foram afetados pela lei que permitia aos senhorios alienar os campos comuns, a ideia da lei dos cercamentos, que a gente já falou, e acabaram se dirigindo às cidades. Mas a utilização indiscriminada de mulheres e crianças no serviço fabril fazia com que a concorrência baixasse os salários. Então, na década de 1830 e principalmente na década de 1880, a gente vai ter um outro problema, que é a diminuição dos salários, que já era muito baixo, e aí acabou diminuindo-se bruscamente, porque vai se ter grande oferta de mão de obra, uma grande procura de pessoas para trabalharem, e aí, tendo-se oferta de mão de obra, eles se davam ao luxo de baixar os salários, porque se você não quiser, tem quem queira. Com o aumento da oferta de mão de obra, a gente vai ter também uma ideia de uma geração muito grande de pessoas desempregadas, miseráveis e passando fome. E aí, os empregadores passaram a se aproveitar justamente disso. Se tem gente demais e pouca vaga, então vamos fazer o quê? Vamos baixar o salário e trazer mais gente para trabalhar, aumentar os lucros, aumentar a produção. Lembrando que, dentro desse período, as pessoas, tanto homens quanto mulheres quanto crianças, chegavam a ter jornadas de trabalho exorbitantes de 16 horas por dia, não tinham direito, por exemplo, a descanso semanal de fim de semana, não tinham direito a férias. Por exemplo, se sofresse um acidente dentro da indústria, o dono da indústria não era o responsável por cobrir os gastos, nem tampouco por manter o emprego dessa pessoa depois que se recuperasse. Então, era uma condição devidamente desumana. Então, posterior a esse período, começam a surgir vários movimentos. Inicialmente, movimentos não tão bem pensados, como foi o movimento dos ludistas. Lembram, né, dos movimentos dos ludistas que a gente trabalhou na aula passada, que eram os quebradores de máquinas. O que é que eles começaram a ver? Que as pessoas estavam perdendo emprego, não pela grande oferta de mão de obra, mas porque as máquinas estavam substituindo
esses operários. E aí os operários se reuniram no sentido de que vamos quebrar as máquinas que a gente resolve o problema. E aí gerou um grupo de pessoas que posteriormente foram quebrando máquinas dentro das indústrias e foram punidos por isso, né? Inclusive com pena de morte, e não alcançaram nenhum dos direitos a qual eles queriam. Bem como o movimento dos cartistas, que a gente também falou na aula anterior, que era um grupo de pessoas que tiveram ideias mais bem pensadas, né? A ideia era reivindicar politicamente a ideia de participação do trabalhador, reivindicar o direito do trabalhador participar do parlamento, o direito de voto universal, e aí se eles tivessem direitos políticos, seria mais fácil para eles lutarem pelos direitos trabalhistas. Mas, obviamente, que o parlamento inglês também não aceitou as reivindicações que foram dadas pelos cartistas. Então, foram inúmeras lutas que, na maioria das vezes, acabou nem surtindo o efeito esperado. E aí, desses aí, ó, a gente vai ter, posteriormente, o surgimento de alguns projetos, a ideia de estudar o problema e lançar uma solução para esse problema. Dentre esses projetos, a gente vai ter os projetos tanto socialistas quanto os projetos anarquistas que a gente também viu na aula passada. Lá na página 120 vocês encontram a esse respeito, inicialmente falando sobre o socialismo utópico, que surgiu em meados do século XIX. O socialismo utópico é aquela ideia que não teve um embasamento científico, acreditava-se que por conta própria, os patrões se conscientizariam e iriam distribuir de forma igualitária as suas riquezas, e assim distribuindo de forma igualitária não haveria tanta desigualdade social. Posteriormente, a gente vai ter o Karl Marx e o Friedrich Engels, que eles lançam estudo científico sobre essa ideia e lançam livros, né, como o Manifesto Comunista, com a ideia trabalhando sobre como seria possível tratar essa desigualdade que foi criada pelo capitalismo, que seria a ideia de uma revolução dada pelos operários, né? A ideia da tomada do poder pelos operários, que é o que é classificado como socialismo científico. Posterior a essas ideias, a gente vai ter o surgimento do anarquismo, que vocês encontram lá na página 122, que a gente também falou, né, na aula passada. Era um grupo de pessoas que politicamente pensavam na ideia de inexistência de um Estado, que se não houvesse Estado, as pessoas se organizariam por conta própria, trabalhariam de forma coletiva e comunitária, e assim poderia igualmente distribuir tudo aquilo que eles gerassem de riqueza, né? Que também foi uma ideia permeada durante o século XIX e posteriormente no século XX, mas que na verdade nunca foi implantada em nenhum país, como o caso do socialismo de Karl Marx, que foi implantado inclusive na Rússia, posteriormente União Soviética e vários outros países, como é o caso da China, que ainda utiliza até os dias atuais. Desse conjunto de ideias surgiu o que foi chamado de Primeira Internacional, né, que vocês têm lá na página 123. A Associação Internacional dos Trabalhadores era uma organização que era dada em todos os países que tivessem trabalhadores, principalmente operários, e aí as lideranças desses países deveriam se reunir periodicamente para poder decidir sobre o que é que eles iriam lutar, o que é que eles iriam reivindicar e o que é que seriam feitos nos próximos anos, nos próximos dias. A ideia era lutar por direitos trabalhistas, a ideia era também, assim como liderado por Karl Marx, fazer com que os operários tomassem o poder político e pudessem finalmente implantar uma revolução. Feliz ou infelizmente, aí vai da cabeça de cada um, a Internacional do Trabalho acabou não dando certo, né? Se desfez no final do século XIX porque os ideais socialistas e os ideais anarquistas, eles acabaram não se batendo muito bem, nem as próprias pessoas dentro do anarquismo e do comunismo, haviam grupos diversos e eles acabaram se separando. Mas aí a gente vai ter a partir daí o surgimento também da ideia de um sindicalismo, né, grupo de pessoas que pudessem representar esses operários, esses trabalhadores, e aí reivindicar junto ao Estado e junto aos patrões melhores condições de vida, melhores condições salariais e também direitos trabalhistas que vão ser conseguidos gradativamente e que até os dias atuais ainda não está na sua fase de conclusão. Bom, dentro desse movimento operário, a gente vai ter alguns movimentos que ocorreram, entre eles a Comuna de Paris, que vocês têm lá na página 124 do livro de vocês. A Comuna de Paris teve uma duração de 72 dias e é considerado por muitos historiadores como a primeira experiência
de um governo operário. A primeira vez em que os operários tomam o poder e conseguem governar uma cidade, nem que seja por um período de um pouco mais de 2 meses, depois o poder foi retomado. O mais importante desses movimentos que a gente vai ter, como o caso da Comuna de Paris, é que mostra que os operários, apesar de serem minoria social, minoria econômica, eles começam a ter uma consciência política de que ou o Estado ele começa a proteger essas pessoas, ele começa a dar certos direitos a essas pessoas, ou eles vão acabar se tornando o Estado, como foi o caso que aconteceu com a Revolução Russa de 1917. Bom, por hoje é isso que a gente vai estar trabalhando, a nossa revisão referente ao movimento operário, referente à Revolução Industrial. Ainda há muita coisa para se ver, porque são conteúdos bastante complexos, né? São todo um processo que faz com que a gente entenda por que a situação trabalhista está como está hoje em dia, né? Se esses direitos conquistados eles tiveram raízes históricas e como que a gente herdou. Então, basicamente é isso. A gente está trabalhando com as ideias, as mudanças e as revoluções ocorridas dentro do século XIX. Espero ter contribuído um pouquinho mais para vocês. Logo mais será lançada a avaliação de vocês e eu espero que vocês todos estejam aptos e realizem a sua avaliação.